falar um pouco sobre o caso do paciente Reinaldo, que foi um cão que, em auxílio ao Corpo de Bombeiros, foi resgatado junto com o Departamento de Bem-Estar de Florianópolis. O Reinaldo, inicialmente, ele estava dentro de uma fossa e foi trazido imediatamente aqui para o hospital. Era um paciente que inicialmente tinha uma pneumonia muito grave e depois de alguns exames complementares, a gente acabou concluindo que ele tinha outras comorbidades, como a chamada doença do carrapato, né? No caso dele, erliquiose e anaplasmose. Então, um paciente que infelizmente tinha um prognóstico de desfavorável, né? A reservado. É o tipo do paciente que é difícil da gente lidar, né? Porque é um paciente que tem toda uma parte emotiva envolvida, né? As pessoas acabam se envolvendo, né, com a história do paciente. Mas é aquele velho ditado, o paciente, a gente não tem como, tem coisa que não depende da gente, né? A gente faz a nossa parte, né, que é estabelecer o diagnóstico, né? Mas o importante é que a medicina, para quem tem condições, e a mesma medicina foi usada nele, né? Quer dizer, não faltou pesquisa, não faltou exames, ele teve o mesmo atendimento que qualquer outro paciente tem, mas nem sempre a gente vai conseguir ganhar, né? Você não consegue ganhar todas as batalhas, né? O que a gente faz é estabelecer um diagnóstico e, baseado no diagnóstico, então, usar o que a gente tem de ferramentas para tentar prolongar a vida do paciente, né? Ou diminuir a dor do paciente também, né? Eu sempre falo, até para os pacientes que a gente atende, que é um tripé, né? Você tratar um paciente é um tripé, né? Você fazer um bom diagnóstico, né? Você ter o comprometimento do proprietário, né, em fazer o tratamento, e a parte mais importante, que é o próprio paciente responder a tudo que está fazendo, que está acontecendo com ele. Se você faz um bom diagnóstico, você tem um bom comprometimento do proprietário, mas o paciente não responde a tudo que é feito, infelizmente as coisas não funcionam como a gente gostaria. No caso do Reinaldo, ele recebeu transfusões também, eu acho, né? Sim. Foram 2 transfusões. Sim. E né? outra observação que a gente havia comentado também é o porquê dele ter caído nesse lugar, né? Um cão saudável, normalmente, ele vai saber que aquilo não é um local para ele frequentar, ou se era um cão do bairro, ele já conhecia que aquilo era um local arriscado. Então, existe até a possibilidade que esse paciente já caiu nesse local porque ele já estava doente. Então, a gente não obtém histórico desse paciente, o que faz com que a triagem diagnóstica, o tratamento, seja também muito mais difícil, porque a gente não sabe o que esperar, né? O que responde um pouco essas incógnitas para a gente são o resultado dos exames. Mas como o paciente não fala, esses detalhes acabam ficando nulos, né? Até mesmo tem alguns pacientes com proprietário, né? Às vezes a gente tem as mesmas respostas do que com o Reinaldo, né? Às vezes ele é um paciente que vive no pátio, às vezes é um paciente que o proprietário fica muito tempo fora de casa, né? E ele não sabe dizer exatamente o que está acontecendo com ele. Sim. Essa é a diferença da nossa profissão, né? O animal não fala, né? Então a gente tem que pesquisar e tem que tentar achar. No caso do Reinaldo, a pesquisa também havia uma suspeita de sinomose, né? Mas a coleta do líquor, ele chegou a fazer coleta de líquor e negativou, né? Através de PCR. Então, o estado que ele estava já debilitado junto às doenças do carrapato, ele tinha nas 2 formas, né? O que é mais difícil ainda a gente conseguir. Ele também tinha um pouquinho de perda de visão, né? Sim. Tinha perda de visão também já, então infelizmente não chegou a tempo, né? Mas é óbvio que a gente tem que agradecer, na verdade, a gente é parte final disso tudo, né? A gente tem que agradecer a quem se comoveu, né? A quem foi buscar ele, a quem deu uma chance a ele. Ele podia ter morrido lá dentro. Sim, com certeza. Podia ter morrido lá no frio, úmido, podia ter sido esquecido, né? Na verdade, o Reinaldo podia ter sido esquecido, né? E esses pacientes que não têm dono são os pacientes que é um pouco mais complicado, porque a gente meio que acaba adotando eles, né? A parte dos médicos, os auxiliares, acaba tendo envolvimento maior, né? Porque o dono visita o seu cachorro, né? Visita seu gato, né? Esses não recebem visitas, né? Porque eles não têm dono, né? Então eles não têm aquela parte de acompanhamento. São pacientes que ficam semanas internados, né? Então
todo mundo acaba interagindo muito com esses pacientes. Sim. Então, é inevitável que a interação aconteça entre eles, né? Infelizmente ele não reagiu ao tratamento e acabou falecendo, né? O que todo mundo ficou bastante sentido com isso, né? Mas é a vida que segue, né? O Luca é um paciente que foi encaminhado para o hospital. Ele, dentro do exame de rotina, foi descoberta uma massa dentro do abdômen. Essa massa estava próximo ao baço, próximo ao rim esquerdo, e ele foi encaminhado para cá para que a gente se aprofundasse no diagnóstico, né, e, se possível, fazer cirurgia e dar um outro atendimento para esse paciente. Eu acho que o importante do Luca, né, a gente está acostumado a pegar bastante paciente com esse tipo de alteração que tem, como foi o caso do Luca, que é uma neoplasia no intestino, né, e que normalmente chega para a gente muito tarde, às vezes, né, e alguns pacientes até que chegaram cedo, né, há um risco de complicação gigantesco, né. A gente está trabalhando com o intestino, a gente tem que fazer a ressecção do intestino, puxar essa massa, né? E o risco de infecção dentro do abdômen, de complicações no pós-cirúrgico, até mesmo como tumor, né? A remoção do tumor, da neoplasia. Mas eu acho que a importância é do diagnóstico, né? Eu acho que a grande importância disso tudo é que o Lucas chegou aqui pra gente com os exames praticamente normais, com exceção desse ultrassom aí que tinha esse aumento de volume, né? Então, não tinha alteração hepática, não tinha alteração renal, a gente não verificava metástase em nenhum local do corpo dele. Então, com exceção desse aumento de volume nas alças intestinais, ele não era um cão doente, né? Então, a gente conseguiu fazer uma biópsia, conseguiu fazer a retirada dessa massa sem grandes complicações, porque esse diagnóstico foi feito de forma precoce. Então, acho que a grande importância disso, né, é a gente dar ênfase a essa situação. Então, grande parte dos pacientes que a gente recebe, o tutor espera até a última possibilidade para trazer esse paciente, e a gente já tem que trabalhar com diversas comorbidades, cardiopatias, nefropatias, hepatopatias, e isso dificulta muito tanto o cirurgião, quanto a recuperação, quanto o quanto de tumor você vai poder retirar, e até mesmo o pós essa cirurgia, se vai ser possível fazer um tratamento, né, com antineoplásicos, quimioterápicos. Então essa é a parte importante disso tudo. Até o momento a gente obteve respostas positivas com o Luca devido a essa situação, a gente acredita, né? Então tudo cooperou nesse sentido. Teve alguns problemas e algumas interferências durante esse tratamento, mas tudo a gente conseguiu superar com o tratamento, o acompanhamento diagnóstico com ultrassom. Chegou um momento que ele precisou utilizar uma sonda esofágica porque não estava conseguindo se alimentar muito bem. Foi algo que a gente precisou fazer. Depois disso ele se recuperou totalmente bem, está sem a sonda, está comendo normalmente, né? Então... E a parte do diagnóstico, eu acho, né? Eu acho que a parte de fazer a biópsia, do dono ter topado fazer a biópsia, pesquisar o nome da neoplasia, determinar qual é o tumor, qual é a neoplasia que ele tem, por fim, e aí conseguir estabelecer um prognóstico para ele, né? Exato. Porque também fazia só a cirurgia, remover o tecido e não determinar, como você não saber seu inimigo, né? Exato. Você não sabe o nome do inimigo. Então o objetivo do Luca foi determinar o nome do inimigo, né? Sim. A enfermidade que podia complicar a vida dele. Claro. Mas também tem a parte do dono, né? O dono ajudou bastante, né? Sim. A parte Extremamente dedicado. São essa pessoas parte ajuda muito. extremamente dedicadas. Eles, desde o primeiro momento, desde o encaminhamento da outra clínica, eles sempre estiveram à disposição, né, de fazer tudo que fosse possível para ele. Né, e deram todo o suporte. E é um paciente que coopera também, né? Também Ele faz é diferença. um paciente Ele é dócil que tolera a manipulação, né? Tolera as medicações. Pela boca, né? Então tudo isso ajuda no prognóstico mais favorável, né? Eu também gosto falo de novo, né, que a questão do exame de rotina, né? Então, às vezes o proprietário ele não tem essa noção do que pode estar certo, do bom, o que pode estar ruim. Às vezes ele vê um paciente um pouquinho mais cansado
mas amanhã passa, bobagem, né? Às vezes ele vê um paciente que está mancando um pouquinho, isso aqui amanhã já não vai ter mais, né? Às vezes esse pequeno sinal clínico para nós aqui já é uma coisa que Sim. te diz muita coisa. Sim. E dá tempo para a gente poder resolver esse problema, de fazer o diagnóstico e resolver o melhor, problema. né? Ter uma resposta melhor. Tempo para nós é uma coisa muito importante. Né? Exatamente. É uma coisa importante para nós. Beleza, agora o Luca vai seguir com o oncologista, né? Foi encaminhado para o oncologista. E de lá, então, ele vai... Eles vão decidir pelo melhor tratamento, né? Que ele vai precisar ser feito.